Bom pessoal, boa tarde. Vamos fazer esse vídeo hoje, porque assim, é quase sempre, toda semana, uma das perguntas que eu mais recebo e com certeza é a pergunta que mais ganha em quase todos os vídeos, mesmo que não seja relacionado a esse assunto, se eu posso usar um distribuidor aranha, um tampa alta com tal carburador, ou se eu posso usar um tampa baixa com tal carburador, né? Então essa dúvida, apesar de ter alguns vídeos, é uma dúvida que sempre persiste aí entre o pessoal que procura esse tipo de vídeo no YouTube, né? Essa compatibilidade entre os componentes, né? Então, eu até marquei no papel aqui os tipos mais comuns de carburadores que são usados aqui no Fusca, né? Que é o 30 Pique, né? Que saiu no primeiro 1300, de 67 a 72, se não me engano. Saiu nos primeiros 1500. Todos eles, esse Pique aqui, ele usava um distribuidor tampa baixa. E depois eu fui marcando os outros. Então a gente vai fazer uma relação aqui, o que pode usar e o que não pode usar e o que acontece, né? Então esse primeiro 30 pique que saiu nos 1300 até 72, no 1500 até 72, saiu no Zé do Caixão, inclusive no Zé do Caixão, com algumas diferenças assim, mas em questão de tampa, o corpo do carburador em si era igual. E ele usava um tampa baixa, né? Um distribuidor tampa baixa. O que é o tampa baixa? Aquele que tem a tampa menor, tem aquela cápsula de vácuo maior, né? Ele não é um distribuidor igual a esse, é um distribuidor diferenciado. O corpo dele aqui é mais baixinho. Então ele tinha isso. Ele usava esse carburador. Geralmente você vai encontrar no corpo dele aqui, ó, uma inscrição. Vou esperar o carro do som acabar de passar aqui. Pronto, agora acho que dá. O carro que conserta a panela de pressão já passou. Então você vai ter esse tipo de carburador usando no 1300 até 74, no 1500 até 73. Geralmente ele vai ter inscrição aqui no corpo aqui 0 ou 1, né, dependendo de alguns casos, né? Esse aqui é uma carcaça que ela não tá tão legal, precisa arrumar ela. E tem esse caninho aqui dentro, ó, no ventre. Esse caninho ele coincide com esse vácuo aqui. Então, nesse tipo de carburador, que é usado no distribuidor somente a vácuo, tampa baixa, ele tem o vácuo que sai. Esse aqui é o furo de construção que vai encontrar nesse tubo aqui. Então, ele tem esse vácuo aqui embaixo, que é ali na região da borboleta, e vai ter o vácuo aqui em cima. Então, como esse carburador trabalha? Esse carburador trabalha assim: a borboleta está fechada, ele está sem avanço nenhum na cápsula. Esse tipo de conjunto, que é o 30 pique com o distribuidor tampa baixa, ele só tem avanço a vácuo, ele não tem centrífugo. Ele só avança com o sistema vácuo. Então, conforme você está aqui com a borboleta fechada, ele não tem avanço nenhum no carro. Ele está lá com, digamos, 10 graus. Ele não tem avanço nenhum. A partir do momento que você começa a acelerar ele aqui, ó, ele começa a descobrir o furo que está lá embaixo, na região da borboleta, e começa a avançar a cápsula de forma linear. Ela não avança rápido, ela avança de forma linear. Então, conforme vai subindo o RPM, ela vai passando de 10 graus ali de inicial, vai passando para 12,
para 14, para 15, até o momento em que você está com uma borboleta aqui meio aberta e o vácuo cresce tanto que ela avança todo o vácuo. Porém, a hora que você começa a abrir muito a borboleta aqui, você perde o vácuo lá na região da borboleta e o vácuo passa a ser tomado aqui no ventre. Aí você precisa desse caninho para continuar tendo avanço o carro. Senão o que acontece? Senão você vai, se você estiver usando um outro carburador, a hora que você abrir isso aqui, como ele não tem o cano ali, ele vai perder o vácuo, né? Então, vamos lá. O que acontece? Esse tipo de carburador, ele tem um vácuo de 90 a 120. Ele consegue puxar uma cápsula até 120. E essa cápsula aqui, do tampa baixa, aquela cápsula grande, ela trabalha com 80. Vamos até marcar aqui. Ela trabalha aqui com 80. Então ele puxa suficiente. Ele puxa suficiente e ele é compatível. Agora, o que acontece? Se eu pegar esse carburador e colocar nesse distribuidor tampa alta, ele vai, essa tampa alta tem uma cápsula de 469, que é essa cápsula aqui, pequena. Ela tem uma inscrição no bracinho dela, 469. Ela precisa, essa cápsula aqui, ó, ela precisa de 250 milímetros de mercúrio para ser avançada. Esse carburador, ele não consegue puxar toda essa cápsula. Essa cápsula aqui, ó, ela começa a sair do zero com 120. Então, se você estiver usando esse carburador aqui, com esse caninho, com esse distribuidor, essa cápsula ela não está funcional. Ela não vai funcionar, ela não vai nem sair do lugar. Você vai trabalhar com ele só centrífugo. Então, às vezes, a pessoa tem um Fusca lá antigo, 67, 68, 69, e vai colocar a ignição eletrônica. E a ignição eletrônica vem com uma cápsula pesada dessa. O que acontece? Não tem avanço pela cápsula. Isso aqui é fácil de vocês identificarem no carro. Com uma lâmpada de ponto, você pega até 2000 RPM, nenhum deles vai mexer a cápsula com o carro parado. Vai mexer a cápsula. Acima de 2000 RPM, ele tem que avançar a cápsula. Se ele não avançar a cápsula, ele não é uma cápsula compatível, né? Então, esse tipo de distribuidor, ele não tem, vamos falar, força para puxar uma cápsula dessa. Então, esse tipo de distribuidor aqui, esse tipo de carburador, ele tem que ser usado com tampa baixa. Porém, e se eu instalar esse carburador num distribuidor Aranha, que é proveniente de um carro de um 1600 que usava carburação dupla? Aí sim. Por quê? Porque o distribuidor que ele tem a cápsula da dupla, que é 475, essa cápsula ela também começa a avançar. Deixa eu usar aqui. Ela também começa a avançar com 20 milímetros de HG e vai até 80 milímetros de HG. Então, praticamente a cápsula pequena de um distribuidor Aranha, que ela tem a inscrição 475, ela tem o mesmo avanço de uma cápsula do tampa baixa. Então, se você está usando um 30 pique com o caninho no ventre e está usando um distribuidor Aranha, HAL, ou um distribuidor HAL do Fusca Itamar, ou de alguma Kombi que usou dupla carburação, você pode usar perfeitamente. Ele vai avançar, ele vai ser compatível.
Porém, é compatível e ao mesmo tempo não é. Porque o que acontece? Lembra que eu falei que esse caninho aqui em cima, ele é responsável por avançar a cápsula em alta rotação? Então, essa cápsula de um distribuidor tampa alta, que tem a cápsula 475 da dupla carburação, um Aranha, um HAL, ele vai continuar sendo avançado em alta rotação. Então, naquele momento de carga que você precisa, que o intuito desse distribuidor, o que é? É ele pegar e você trabalhar no centrífugo e em alta rotação, quando você pisa ali que dá carga no motor, ele reduzir a cápsula e evitar batida de pino, e tem que reduzir o ponto. Então ele não vai ficar funcional. Então, esse carburador com o caninho, ele pode ser usado no distribuidor tampa baixa ou no distribuidor só centrífugo, sem cápsula, só o centrífugo. No distribuidor 010, um BR25, distribuidor da Kombi 1200, um distribuidor Puma 1200, aquele distribuidor só centrífugo. Aí ele vai funcionar, porque o centrífugo ele vai depender da rotação e não do vácuo, né? Então, essa parte é a mais crítica. Se você tem um distribuidor tampa baixa, ele é crítico. Ele só vai funcionar com esse daqui. Existiam distribuidores tampa baixa em carros com dupla carburação. Sim, mosca branca de olho azul. É um distribuidor cuja cápsula avançava até 40. Uma cápsula muito sensível. Uma por quê? A gente vai chegar nisso aí logo logo. O Solex 32 ele vai pegar vácuo só de um lado, então ele vai sempre trabalhar com a metade de um vácuo. Então a gente vai ter esse problema, né? Aí a gente tem aqui o Solex 30 pique, sem o cano, que é o mais comum. Esse aqui, ó. Ele só tem o avanço lá embaixo, na região da borboleta lá embaixo. Quando a gente abre aqui a borboleta um pouco aqui, ó, vamos ver se eu consigo abrir aqui um pouquinho. Olha lá, a gente tem só o avanço ali, ó. Furinho ali, ó. Só o furinho ali, na região da borboleta. Esse daqui é um dos carburadores, assim, posso dizer, mais comuns, né? Então ele é o 30 pique, ele é o 30 pique S, ele é o 31 PCIT, que saiu no 1684, e ele trabalha com carburadores, com distribuidores tampa alta, que é exatamente esse. Aranha, HAL, praticamente todos os distribuidores tampa alta, né? Menos os que forem de carro a álcool. A gente está falando aqui unicamente de carro a gasolina. Carro a álcool aí a gente pode entrar num próximo vídeo aí. Mas é praticamente o princípio é o mesmo. Muda os códigos, a curva de avanço e tal. Ele usava com esse conjunto aqui. Então o que acontece? Nesse carburador aqui, você está na marcha lenta, ele não tem nenhum tipo de avanço. Quando você começa a acelerar de leve aqui, ele começa a puxar essa cápsula. Ele tem força suficiente para puxar essa cápsula, porque trabalha com 350 milímetros de mercúrio, esse vácuo desse carburador aqui para puxar a cápsula de 350. Então ele puxa essa cápsula perfeitamente. Então ele começa a avançar a cápsula aqui 5, 8, 10 graus, juntamente com o centrífugo. No momento que você dá uma carga no motor aqui, que você abriu toda a borboleta aqui, você abriu ela inteira, a borboleta lá, deixou ela aberta inteira assim, você perde o vácuo lá embaixo. Perdendo o vácuo lá embaixo, você não tem vácuo para puxar a cápsula, ela retorna ficando apenas o conjunto centrífugo aqui, reduzindo assim o ponto, evitando as batidas de pino. A partir do momento que você está, mesmo com a borboleta aberta, e ele começa a ganhar rotações, e ele começa a aumentar o vácuo, a cápsula volta a avançar, né? Então ele vai funcionar assim.
Com quem que eu posso usar esse carburador? Com o distribuidor centrífugo sem vácuo, é óbvio. Esse distribuidor centrífugo você pode usar ele com qualquer carburador. Com os distribuidores tampa alta que usem a cápsula 469. A cápsula 469, aquela cápsula um pouco mais pesada, né? Se eu usar esse tipo de carburador com a cápsula, com um distribuidor Aranha, HAL, de uma ignição eletrônica aí, que proveniente de um 1600 de carburação dupla, que venha com uma cápsula 475. O que eu vou ter? Eu vou ter essa cápsula avançando muito rápido. Então, praticamente, eu abri um pouco a borboleta, ela já vai puxar todo o vácuo dessa cápsula avançando o ponto. Isso é um problema? Até que não. É menos problema do que eu usar esse carburador aqui, né? Porque o que acontece? Ele vai puxar a cápsula mais rápido. Então, encostei o pé lá, já avançou tudo. Eu vou reduzir o ponto inicial ali para não ficar muito avançado em baixa, né? Só que quando eu abrir toda a borboleta aqui, eu vou perder o vácuo. Então, ela mesma cápsula 475, ela vai retornar. Então, dependendo da situação, se você está com um distribuidor Aranha, um HAL, que é a cápsula da dupla, você pode usar aqui nesse carburador 30 pique, no 30 pique S, sem problemas. A única coisa que vocês vão ter que tomar cuidado é o seguinte: se estiver usando esse distribuidor aqui, você não acerta o ponto com 10, com 15, você acerta ele com 10. Porque logo que você encostar o pé, ele vai para 20. Ele vai avançar os 10 da cápsula, muito rápido. E ele vai perder, e ele vai precisar de muito mais tempo para ele reduzir o ponto. Então você vai ter que trabalhar com o ponto atrasado aqui, né? Atrasado para se contornar isso aqui. Mas pode usar. Então, isso aqui você pode usar com esse distribuidor, né? Com menos ponto. Então aqui, eu tinha uma época que eu tinha uma cápsula 475, depois eu acabei até trocando numa 469. Preciso comprar outra. E eu usava o ponto inicial em 7,5. Então quando eu encostava o pé, ele ia para 17,5. E no final, como aqui o meu ponto aqui, ele avançava 25, avançava 20 na realidade, no final eu tinha praticamente 27, eu tinha 37 trabalhando a maior parte do tempo em final. Só que quando eu afundava o pé mesmo e caía para 27, então eu estava dentro do que era indicado no manual, antes de eu fazer todas essas modificações aí que eu fiz e descobri que o meu carro vai melhor assim, né? Então eu usei muito tempo isso daqui, que era uma cápsula que tinha vindo nesse distribuidor aqui, ó, 047. Esse distribuidor 047, na maioria das vezes, ele vem com a cápsula 475, que é da dupla carburação. E o que acontece se eu usar esse tipo de carburador aqui, sem o caninho aqui, com o distribuidor tampa baixa? Ele vai ter um sintoma parecido com quando a gente usa ele com a cápsula da dupla. Quando você encosta o pé aqui, bem de leve, acelerando aqui, ele vai avançar. Isso aqui ele tem um avanço de 27 graus. Ele vai avançar os 27 graus, então se você tiver com 10 de inicial, ele vai avançar até 37 de uma maneira rápida. Porém, se você andar com o carro devagar, com o pé leve, você nem vai perceber, vai notar diferença. No entanto, tem muita gente que usa o distribuidor tampa baixa com esse carburador e não nota diferença. Só vai notar a diferença a hora que precisar abrir toda a borboleta.
A hora que você acelerar ele de uma vez e tiver que abrir toda a borboleta, o que vai acontecer com essa cápsula aqui? Ela vai recuar totalmente, voltando a 10 graus inicial. Por quê? Porque eu não tenho o caninho aqui. Então, se eu estiver na estrada mantendo uma velocidade aí de 100 por hora, subindo uma pequena elevação, ou subindo uma serra, que eu estou em terceira ali, mantendo 60, 70, e com a borboleta bem aberta, essa cápsula não tem avanço. Então essa cápsula ela não vai ter avanço. Então esse carburador com essa cápsula não funciona. Não dá para usar de maneira nenhuma. O carro não trabalha de maneira correta. Tinha um conhecido meu que ele veio com uma Kombi, e uma Kombi 72, tampa baixa, 1500, e estava com um 30 Pique S. E o carro ele andava no plano, bem, a hora que ele precisava vencer alguma rampa, uma subida, alguma coisa, ele tinha que pôr primeira no carro e bem devagarzinho, que o carro não tinha força. Por quê? Porque ele não tinha avanço de ignição. Então, 30 pique com distribuidor tampa baixa, esse sem o cano no ventre, não. Você consegue se você fizer a alteração. Você pegar uma broca, entrar uma broca aí de uns 1,5 mm, entrar aqui e vazar ele até lá. Aí você vai ter o avanço aqui também, né? Então, vamos falar assim, é um carburador, esse carburador sem o cano é um carburador versátil. Ele vai trabalhar tanto com os distribuidores Aranha, HAL, todos que tinham cápsula da dupla, e vai trabalhar com tampa alta com a cápsula dele mesmo, né? 469, e ele vai reduzir aqui o avanço na 475, vai reduzir o avanço na 469, mas ele não funciona com tampa baixa, fica ruim. Enquanto tampa baixa, ele é um distribuidor mais crítico que tem, porque ele só vai trabalhar adequadamente com o 30 pique que tenha o caninho, que é esse cara aqui, ó, que tem o caninho aqui embaixo. Senão ele não trabalha corretamente, né? Aí nós temos aqui a dupla carburação. A dupla carburação, ela tinha o avanço apenas do lado esquerdo, só de um lado do coletor. Então ela trabalha com metade do vácuo que trabalharia um carburador central aqui. E a construção da dupla carburação, dos mais modernos, ele é assim. Ele tem apenas o furo de avanço lá embaixo, na região da borboleta. Saiu algumas duplas carburações de Variant Carmanguia, se eu não me engano, posso estar errado no Carmanguia, mas a Variant eu tenho certeza, que usava tampa baixa, distribuidor tampa baixa, que eu comentei. Ele tinha o avanço metade disso aqui, 40, e a Solex 32, ela tinha esse caninho aqui no ventre da 32. Pessoalmente, eu nunca vi uma. Eu sempre que às vezes eu vejo lá, a pessoa vai com uma dupla carburação lá, ela já está sendo equipada com um distribuidor tampa alta. Difícil, nunca vi um distribuidor tampa baixa originalmente numa Solex 32 com esse caninho. Eu sei que tinha, mas pessoalmente eu nunca vi. Então o que acontece? Para essa dupla aqui, ela vai puxar metade do vácuo de um coletor único aqui. Então ela vai ter que trabalhar com uma cápsula que tem essa metade de vácuo. Então ela vai trabalhar com a cápsula 475, que é aquela cápsula da dupla carburação. Ela começa a avançar com 20 e termina com 80. Então, quando ela tiver 120, ela vai ter avançado essa cápsula.
Funcionamento é exatamente o mesmo desse aqui que eu expliquei. Você começa a acelerar ele de leve, ele descobre o furo embaixo da borboleta, puxa o grau da cápsula, a hora que você abrir o carburador de uma vez para colocar uma carga no motor, ele reduz isso daqui, evitando assim, reduzindo o avanço, evitando a batida de pico, né? Então, Solex 32, a dupla Solex 32, trabalha praticamente com todos os distribuidores que forem ignição eletrônica usado com essa cápsula. HAL, de Tamar, de Kombi, com essa cápsula. E aí, o que acontece? Se eu pegar esse da 32 e colocar ele com a cápsula do 469, eu tenho um distribuidor lá, platinado, que ele tem uma cápsula 469, então eu tinha, melhor ainda, eu tinha um Fusca aí 1300 ou 1500 que usava esse distribuidor tampa alta com a cápsula 469 e um Solex 30 pique aqui, um Fusca lá 1976 1300. Aí eu fui passar ele para dupla carburação. Aí eu coloquei a dupla carburação nele, mas eu acho que ele está meio amarrado. Não tenho vácuo aqui suficiente para puxar essa cápsula. Então, naquela faixa de rotação de marcha lenta até 1500, que começa a avançar o centrífugo, eu tenho uma faixa ali que não tem avanço. Então isso vai dar aquele plano ali em baixa, que o motor parece que vai engasgar. Aí você tem que começar a enriquecer o circuito de marcha lenta da dupla. Ficou uma porcaria em baixa, só consigo andar pisando de uma vez, por causa disso daqui, que ele não tem vácuo suficiente para avançar essa cápsula. Aí você vai ter que trabalhar com um distribuidor apenas centrífugo. Só que esse distribuidor ele não é um distribuidor apenas centrífugo. Teria que modificar as molas para ele avançar desde a marcha lenta, né? Então, se você tem uma dupla e está usando um distribuidor com uma cápsula 469, corre atrás de uma 475, ou você vai ter que retrabalhar as molas, colocar molas mais leves nos contrapesos, para ele avançar de uma maneira mais rápida ali pelo centrífugo, né? Com o esse carburador com o tampa baixa, distribuidor tampa baixa, vai ser o mesmo caso do 30 pique. Esse aqui ele também não funciona. Pelo mesmo motivo. Apesar dele ter aqui uma tomada de vácuo que seria mais linear do que o 30 pique aqui, você começa a abrir a borboleta e começa a avançar de forma linear, porém, a partir de certo momento de abertura de borboleta, a hora que ele passa de meia borboleta aberta, ele começa a perder o vácuo e você também vai estar sem avanço de ignição. Então, não tem jeito. Não funciona o distribuidor tampa baixa só com o 30 pique que tem o caninho no ventre. Ou você vai lá e faz um furo atravessando o ventre da dupla. Porém, se você fizer isso aqui, ó, você dividir o vácuo pela metade, isso aqui vai cair pela metade aqui, ó. Aí você não tem vácuo suficiente para puxar a cápsula do tampa baixa. Aí que eu falei, você tinha que usar o tampa baixa distribuidor que saiu na Variant, que eu nunca vi um pessoalmente, com uma cápsula bem leve, né? Tem esse código da cápsula no site da Perfetubo, porém, não sei se eles fabricam ainda, né? Essas cápsulas genéricas aí que eles vendem no Mercado Livre, eu não tenho nem ideia de quanto avança. Até eu vou comprar uma, prometo isso aí, vou comprar uma para mim fazer o teste. Que eu tenho um distribuidor que está sem cápsula.
Então eu vou testar uma cápsula genérica nele para ver o quanto avança. Então é isso. A dúvida do inscrito era se eu podia usar o distribuidor Aranha no carburador 30 PIC S. Pode. É justamente por isso que eu expliquei. O único distribuidor que ele não consegue ser usado nesses carburadores sem o caninho é o tampa baixa. O tampa baixa é o mais crítico. Do resto, tem esses empecilhos que eu expliquei, né? Agora, no caso de um distribuidor somente centrífugo, um BR 25, distribuidor de Puma, ou um distribuidor desse mesmo com as molas mais leves, que ele comece a avançar desde o início da marcha lenta, pode ser usado em qualquer carburador, né? Então é um assunto aí meio chato, espero que vocês tenham gostado, que tenha sanado essa dúvida, e vamos ver se no próximo domingo eu faço um vídeo para a gente fazer um outro assunto que sempre me perguntam, carburador gotejando, qual o motivo, né? Então vamos ver se no próximo domingo eu faço um vídeo sobre isso daí. Espero que tenham gostado, muito obrigado e até o próximo.